Fala pessoal, Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhada num relacionamento polimórfico que tem como objetivo da gente ter uma associação que pode fazer parte de um ou mais tipos de modelos. O que isso significa na prática? Pegando aquele mesmo projeto que a gente está usando nos vídeos passados, a gente tem aqui uma tabela de post. Eu vou também ter uma tabela de vídeos. Então, post e vídeo são tipos de conteúdo dentro da minha aplicação. A diferença aqui é que o post tem uma imagem e que o vídeo tem uma URL. Até aqui tá tudo certo. A questão é que esses conteúdos vão ser disponibilizados na área pública do meu site. E aí eu quero disponibilizar uma ação para o usuário que tiver logado para ele curtir esse conteúdo. Então ele pode curtir um post ou um vídeo. Eu poderia aqui fazer uma associação direta do meu post com o meu usuário e também fazer isso para o vídeo, dizendo que aquele post, que aquela curtida partiu, daquele usuário naquele post, naquele determinado post. Só que para dar manutenção ficaria um pouco difícil, pensando assim que futuramente eu posso ter um outro tipo de conteúdo. E aí que entra o relacionamento polimórfico, justamente para resolver esse problema. Então, na verdade, a gente vai ter uma tabela de likes. Então eu vou ter uma model like, vou ter uma coluna para guardar quem foi o usuário que realizou a ação, e essas duas colunas é que vão fazer o trabalho do relacionamento polimórfico, que é a likable ID e a likable type. Essas duas colunas juntas vão nos fornecer a origem dessa curtida e também qual foi o registro dessa origem. Lembrando que essa origem pode ser um post hoje, essa origem pode ser um post ou um vídeo. Futuramente eu posso ter outros tipos de conteúdo. Então a gente acaba tendo um relacionamento dinâmico e isso facilita na hora da gente dar manutenção na aplicação. Então a gente vai dar uma olhada nesse relacionamento aqui, saber como que o Laravel trata esse relacionamento e também saber como que o Filament lida, com esse tipo de relacionamento. Bom, estou aqui com o meu projeto Filament rodando na versão 3.2.142, lembrando que o Filament V4 está vindo aí. Eu tenho aqui os meus conteúdos, então tenho um post, eu faço a gestão dos posts, também faço a gestão dos vídeos, e aí eu tenho uma ação aqui na minha tabela, que se eu clico aqui nesse botão Visit, isso me leva para uma single do meu post no meu site. E aí essa é a ação que eu comentei do usuário poder curtir esse post ou também poder curtir esse vídeo. Aqui eu não estou fazendo praticamente nada até agora, é uma ação que eu tenho aqui, que eu criei utilizando o Filament. Então eu estou usando uma action dele. Eu estou apenas salvando aqui esse estado do clique em uma propriedade pública lá no Liver. Aqui ele não está fazendo absolutamente nada, Se eu clicar aqui para curtir, der um F5, ele vai sumir. Então o objetivo é a gente trabalhar essa curtida aqui, armazenar essa informação, e aqui também dentro do nosso painel a gente vai ter um resource de likes para a gente saber quais foram os conteúdos que foram curtidos e também saber quais foram os usuários que curtiram esses conteúdos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa model like e também criar a nossa tabela likes. Então eu vou fazer um PHP Artisan make model like, vou passar o "-m", que assim ele cria a migration pra gente. Feito isso, agora a gente vem aqui na nossa IDE e vamos procurar primeiro a tabela likes. Então aqui ele criou a nossa migration e aqui que a gente vai definir aqueles campos que eu mostrei lá no diagrama. Então a gente vai fazer um table foreign ID, user ID, isso aqui vai armazenar o nosso user ID, e aí a gente tem um método aqui que chama morphs, e eu passo qual que vai ser o nome dessa coluna. Então a gente vai chamar ela de likable ID e likable type. Passando isso aqui, o Laravel já entende e já sabe que ele tem que criar essas duas colunas. Bom, feito isso, agora a gente vem aqui na nossa model like e vamos colocar aqui um fillable. O fillable vai ter isso aqui, vai ter um user ID, vai ter o likable ID e vai ter o likable type. A gente vai definir um método chamado likable, que ele vai ser do tipo morph_to. Ele faz esse retorno aqui e a gente também tem um public user que é um belongs to.
Aqui tá certo. Nas nossas outras models lá, que é a nossa post e a nossa vídeo, a gente precisa declarar esse inverso, né? Então eu vou acessar aqui a minha model post e aqui embaixo a gente vai fazer um public function likes. Ele não vai ser um hasMany, ele vai ser um morphMany. E aí a gente vai fazer um return this morphMany, a nossa model like, e aí passando o nome do nosso relacionamento, que é likeable. Isso aqui vai ser a mesma coisa para nossa model de vídeo. Então aqui embaixo eu venho e defino a mesma coisa. Feito isso, o nosso relacionamento aqui já está criado. O que a gente precisa fazer é vir aqui e fazer um PHP Artisan Migrate. Como a nossa tabela já está criada e também a gente já definiu os relacionamentos aqui nas nossas modas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui primeiro o nosso Like Resource, porque acessando direto o Like Resource ali dentro do Filament, a gente já vai ter uma tabela. E também eu consigo, ao invés de ir lá para a parte pública do site, já colocar as ações dentro do nosso botão, eu consigo pegar o formulário de criação que o Filament vai gerar e começar a simular as entradas dentro dessa tabela like. Então eu vou fazer aqui um PHP Artisan Make Filament Resource. E aí eu vou passar a minha model, que é a like. Vou passar um generate. Vou passar um simple e vou passar um view. Bom, generate vai gerar as colunas da nossa tabela e os campos do nosso formulário baseados na estrutura, né, aqui da tabela. Passando o parâmetro simple, o Filament vai criar o nosso resource com modais ao invés de gerenciar as páginas. E passando o parâmetro view, ele vai criar aqui para a gente uma página, na verdade um modal de visualização, onde a gente consegue ver os detalhes, né, desse registro. Então vou rodar esse comando aqui. E agora olhando aqui no browser, carregando, a gente tem um resource criado aqui de likes. Então eu consigo agora simular, né, a entrada desses likes nessa tabela likes. Eu tenho aqui o meu usuário, ele está certo, mas eu ainda preciso arrumar esses dois aqui, porque o Filament trabalha com um select próprio para mexer com esse relacionamento. Então eu vou acessar aqui o meu like resource. Vou trocar esse ícone aqui já para deixar o que eu estou utilizando no mesmo botão. E aí a gente vai mexer aqui na estrutura do form. O select aqui do usuário está certo, mas a gente vai tirar esses dois aqui. E aí ele tem um select que chama morph to select. Eu vou passar o nome do meu relacionamento, que é likeable. E aí a gente vai utilizar esse método types aqui, que não é exatamente isso. Ele recebe um array e nesse relacionamento a gente tem um type também, que ele está aqui, ó, em Filament Forms Components Morph to Select. Aqui a gente vai passar o nome da nossa model. Então, dentro desse make, eu vou fazer aqui primeiro o meu post class. E aí ele tem um atributo aqui que chama Title Attribute, que eu tenho que passar qual que é o atributo que eu quero mostrar, né, na hora que o select carregar. E aqui eu vou passar o title. E vou fazer a mesma coisa pro select de vídeos. Então, vou copiar aqui. E aqui eu vou trocar para vídeo. E o atributo é o mesmo. Então, dando uma olhada agora aqui na aplicação. Acho que eu errei o ícone aqui. Deixa eu ver qual que é. É no singular. Então, olhando aqui de novo a aplicação, eu tenho esse select. Vou mudar aqui também para deixar em um por linha. Passar o columns null.
Então eu tenho aqui o select do usuário, vou pegar esse primeiro usuário aqui, e aí olha só que legal. A gente tem um select aqui que vai trazer quais são os nossos tipos de conteúdo, né? Então ele já selecionou aqui que a gente tem o post e o vídeo. Se eu clico no post, aí ele me dá todos os meus posts que eu quero associar para esse like. Então vou pegar aqui um de exemplo e vou dar um create. Então olha só, ele já criou, né, o usuário aqui, então já tem esse relacionamento com o usuário. Aquela coluna de type, ele gera a informação da nossa moda, então é dessa forma que ele identifica que esse registro, né, que o ID 14 faz parte da model de post, e aí ele guarda aqui também o ID desse registro. Então se eu vier aqui e colocar o mesmo usuário, só que agora de vídeo, ele vai gerar o usuário, só que aí ele vai trocar aqui, né? Agora eu estou falando que é a nossa model de vídeo com esse ID 7. Então é dessa forma que ele cria os relacionamentos, é dessa forma que a gente vai gerenciar a questão de todos esses contents. E é isso que eu falei. Percebam que aqui a gente tem um campo dinâmico. Então se futuramente eu tiver um outro tipo de conteúdo, vai ficar fácil da gente dar manutenção, fica fácil da gente incluir esse outro tipo de conteúdo. Esse caminho aqui da nossa moda, ele pode ser melhorado. Na verdade, assim, o app/modas ele é irrelevante aqui pra gente, né? Ele não serve de nada. Se você está utilizando esse relacionamento e não está exibindo essa informação, eu acho que você pode manter assim. Mas como a gente está mostrando aqui, eu acho que a gente pode dar uma melhorada, porque o Laravel fornece, né, um recurso para mexer com isso, que a gente queria como se fosse um alias. E também em casos onde você trabalha a segmentação de pastas dentro da sua estrutura de modo, isso aqui pode ficar grande, né? Pode ficar maior que isso. Então é interessante que criem um alias para deixar um nome mais curto, né? E um nome mais direto ali para esse relacionamento. Como é que a gente faz isso? Acessando aqui o projeto, eu posso fazer dentro do meu boot using do meu painel, ou a gente pode simplesmente acessar aqui o nosso App Service Provider e aqui a gente chamar uma classe que chama Relation, e aí a gente tem uma propriedade aqui que é esse Morph Map. Nele que a gente consegue definir esse nome, né, que vai aparecer ali, o nome do relacionamento, apontando para determinada moda. Então é exatamente isso aqui que a gente tem que fazer. Eu vou criar aqui um post e vou criar aqui um vídeo e vou apontar para suas respectivas models. Só vou encurtar aqui também. Basicamente isso que a gente tem que fazer. Se eu gerar de novo aqui um relacionamento, vejam que agora, ó, ele mantém um nome mais curto, né? Fica mais interessante, mais apresentável aqui para nossa aplicação. Esses dois aqui, como já estão salvos, ele não vai mudar. Tá? Então, esses aqui a gente remove. Então, é dessa forma que a gente consegue melhorar a exibição aí do nome do relacionamento. Bom, então até o momento a gente consegue simular aqui as entradas na nossa tabela likes e saber que as coisas aqui que a gente precisa salvar estão funcionando. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar essa ação aqui que foi criada nas páginas. E aí como é que tá, né, essa estrutura? Olhando aqui no meu projeto, eu criei dois componentes library, um que chama viewPost e outro que chama viewVideo. Eles têm basicamente a mesma estrutura. O que eu estou fazendo nesse componente? No meu método monte, eu estou pegando aqui a slug que vem da URL e trazendo a informação aqui da moda. Eu faço a mesma coisa para o post. Mas como eu renderizo aquele botão, aquela ação? Eu criei uma trait que chama hasLikeAction. Por que eu criei essa trait? Porque como o botão ele vai ser praticamente o mesmo, né, tanto no meu post como no meu vídeo, eu achei melhor criar essa trait porque aí eu economizo o código. Eu tenho um isLiked nela, que eu começo ele com um false, e aí a partir do momento que eu clico nessa ação aqui, eu troco o estado dele, né? Ele é um booleano. Como que eu renderizo essa ação aqui lá?
Vou pegar aqui a minha view post e aí através desse método aqui. Isso aqui, se você for na documentação do Filament e acessar a parte de actions, você vai ver que lá tem como colocar essa action dentro de um componente library. Então, se você seguir essa seção, você vai ver exatamente isso. Bom, então agora aqui o que a gente precisa fazer é colocar a mesma lógica para salvar a informação do like na tabela. Dentro do meu método action aqui, da minha action, eu faço uma verificação. Se o conteúdo aqui já está curtido, eu troco na minha propriedade isLiked igual a false. O que eu tenho que fazer aqui se o meu conteúdo já estiver curtido? Eu tenho que remover ele lá da tabela. Então eu posso fazer um thisModel. Por que thisModel? Porque se eu pegar aqui a minha viewPost, eu tenho uma propriedade que eu estou chamando de model, né? Ao invés de chamar aqui de post, eu estou chamando de model. Então eu faço um post model e aí na minha vídeo eu também tenho a mesma propriedade, que aí é do tipo vídeo, né? Então eu posso fazer aqui um thisModel, que ele vai pegar de acordo com cada uma das models, ele vai fazer aqui a ação. Então eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Um thisModel, vou chamar o relacionamento, que é o likes, e eu só vou encurtar aqui, vou deixar um var user ID, vou tirar esse string aqui, onde o usuário seja o usuário logado, e aí eu faço um delete. Então aqui, se o post já estiver curtido, a gente remove ele lá da tabela. Se ele não estiver, aí a gente tem que criar esse registro lá na tabela, né? Então eu vou fazer um thisModel likes create e aí passo qual que é o usuário, né, que está fazendo essa ação. Basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Então eu vou dar um curtir e aí eu vou aqui e vou dar um F5. Então estou logado aqui como test user. Ele sabe que eu curti aqui, né, o meu post com ID1. Se eu vier aqui e abrir um vídeo, também der um curtir, atualizando aqui, ele sabe também que o meu usuário curtiu esse vídeo. Então, basicamente está funcionando. O que eu acho que ele não vai fazer, o botão ele está acionado, né? Se eu der um F5, ó, ele vai sumir. Por quê? Porque aqui, na verdade, na nossa viewPost, no nosso método mount, a gente tem que fazer uma verificação, né, para saber se ele já está curtido. Então eu tenho que fazer um this isLiked é igual a, posso fazer isso, thisModel likes where user ID exists. Então se ele já existir, a gente troca, né, aqui a propriedade do isLiked para true. E eu vou fazer a mesma coisa para o meu view vídeo. Então agora, se a gente acessar, agora ele está vindo preenchido. Então se eu tiro, então é exatamente esse comportamento que eu esperava, né? Então é dessa forma que a gente consegue construir aqui uma ação. E aí, se eu tiver aquilo que eu comentei no começo, né? Hoje eu tenho o vídeo e tenho o post. Amanhã eu posso ter outros tipos de conteúdo. Percebam que se eu tiver esse outro tipo de conteúdo, é só eu criar a mesma estrutura e eu definir exatamente a mesma coisa, usando a trait e fazendo exatamente, chamando, né, exatamente os mesmos métodos, que assim eu consigo dar manutenção no meu sistema sem quebrar nada. E assim também fica uma forma fácil, né, da gente dar manutenção do sistema. Então, essa é uma das abordagens que a gente tem para resolver determinados problemas utilizando um relacionamento polimórfico. Pessoal, só dando uma melhorada aqui no research de likes, na verdade ele vai ser só read-only, né? Ele não pode ter essas ações. Então eu vou só tirar essas ações aqui e como a gente tem o mesmo título para post
e para vídeo, a gente pode trazer o título direto aqui, ao invés de exibir o ID. Então vamos dar uma melhorada aqui. Vou pegar o meu like resource. Na nossa tabela, primeiro aqui, eu vou colocar uma label type, né, que fica melhor. E vou também deixar um badge. Aqui, ao invés do likeable ID, a gente faz um likeable.title. Deixa também searchable. Aqui a gente não tem as ações, né? Eu vou até tirar de deleção. E na nossa manage likes, aqui a gente tira a nossa ação de criação. Dando uma olhada agora. Assim fica melhor, porque aí a gente não tem as ações aqui para inserir, porque essa informação, na verdade, ela vem lá do nosso site, né? A origem é no nosso site, então ela não pode, as ações não podem constar aqui. Então é assim que a gente deixa o resource e assim que você pode consultar aqui a questão dos likes. A gente também nessa tabela consegue fazer algumas contas, consegue adicionar também alguns filtros, mas acho que isso pode ficar para um próximo vídeo. O objetivo desse vídeo era realmente mostrar aqui a função do relacionamento e como você pode utilizar aí nos seus projetos. Bom, pessoal, espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Ele é um relacionamento bem específico, mas eu acho que entendendo ali, sabendo utilizar, entendendo a sua aplicação e utilizando em determinadas partes, sua aplicação pode ganhar uma flexibilidade interessante. Bom, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir o vídeo, também de comentar, né, se esses conteúdos estão fazendo sentido, se está te ajudando no seu desenvolvimento aí com Filament ou com Laravel. Bom, era isso, te vejo no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.